E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é o nosso videocast, o nosso Quarentena Cast. Comigo, Rodrigo Tavares, André Tim e hoje nosso convidado, Thiago Germano, o qual a gente já vai passar a palavra aí para se apresentar para o pessoal. Eu sou Thiago Germano, sou escritor, atualmente doutorando em escrita criativa pela PUC, autor do livro Demônios Domésticos e A Mulher Faminta, e como os dois aqui, grandes amigos, corredor também, já corri minha maratona em 2014, eu acho. É 2014, corredor em das Curitiba. antigas, então. E agora, curtindo a fossa dessa quarentena, precisando de um corte de cabelo. Fazendo só funcionais em casa. Pois é, com tua Mas se ajuda, quiser, né? eu e o André Tim, a gente pode te recomendar o nosso cabeleireiro, é bem tranquilo. Mas daí, É ele a faz máquina, é a tutorial. esposa, né? É a esposa. Ah, sim. Não, eu quero manter a Juba por enquanto. E aí, Tim, tudo bem contigo? Tudo bem, estamos aí na quarentena, né? Mas eu não abandonei a corrida, não, cara. Tô correndo dentro do apartamento. Vai, Pois é, eu não consigo. incrível. Não, O agora, Strava do André Tim. essa última semana eu até corri, assim, bem cedo na rua, uns dias, coloquei máscara e tudo, mas até então eu tava encarando um circuito dentro do apartamento. Cheguei a fazer 10 quilômetros na sacada, indo Meu e Deus do voltando. céu, não tem como. O Strava dele parece um ninho de rato, né? Não É dá. sempre no mesmo lugar. Strava fica muito maluco. Então, pessoal, eu vou começar aqui a fazer a nossa primeira provocação com um texto de, eu não sei como é que se fala, Joyce Carol Oates. Não sei se vocês conhecem. O nome do livro é A Fé de um Escritor, Vida, Técnica e Arte. Saiu pela Casa das Letras, eu acho que lá em Portugal. Correr. Se existe alguma atividade mais prazenteira, mais estimulante, mais propícia a alimentar o exercício da imaginação, não me ocorre pensar que outra poderá ser. Ao correr, a mente voa juntamente com o corpo. A misteriosa eflorescência da linguagem parece pulsar no cérebro, ao ritmo dos nossos pés e acompanhando o movimento oscilante dos nossos braços. Idealmente, o corredor que é escritor percorre as paisagens rurais e urbanas que povoam sua ficção como um fantasma num cenário real. Tem de haver uma analogia entre correr e sonhar. A mente do sonhador é, em geral, incorpórea, possui peculiares poderes de locomoção e, pelo menos com base na minha experiência, muitas vezes corre ou desliza ou voa por sobre a terra ou pelo ar. Pondo de lado a teoria categórica e desvalorizada segundo a qual os sonhos não são meramente compensatórios. Voamos durante o sono porque rastejamos em vida, tão só. Projetamos-nos por sobre os outros durante o sono porque em vida os outros é que planam sobre nós. Então, só escolhi esse textinho aqui sobre correr e escrever da Carol Oates para a gente começar aí essa nossa conversa sobre a corrida e o que a corrida tem para nos ajudar enquanto escritor. Passar a palavra aí para o Tim para começar. Cara, assim, as relações são muito subjetivas, né? Assim, é complicado racionalizar assim, essa relação entre corrida e escrita, né? Mas eu acho que dá para se dizer assim que a corrida ela coloca a gente numa espécie de estado meditativo, né? Porque quando você sai para correr, de certa forma você não está pensando em nada, né? Ou está pensando em tudo ao mesmo tempo, que para mim equivale a não pensar em nada, né? Então é como se tudo que você tem para fazer, para pensar, as preocupações que você tem, isso se torna uma espécie de paisagem em movimento assim na cabeça, na mente, e é por isso que eu acho que isso beira um estado meditativo, porque você não se apega muito a nenhum pensamento, entendeu? É quase como se essas coisas que estão passando pela cabeça acompanhassem a velocidade da corrida, porque tudo está em movimento, né? Então, é como se essas coisas tivessem um estado de impermanência, assim, e no final o resultado acho que talvez se aproximasse assim de uma sessão de meditação. E de certa forma eu acho que isso ajuda na escrita, né? Eu acho que a ordem que se faz essas coisas também pode ter uma influência, porque por exemplo eu corro de manhã cedo e depois nesse último romance agora que eu estava escrevendo eu corri e depois ia escrevendo. Teve Tava uns correndo momentos super até que eu cedo, estava né? levantando
Teve os momentos que eu estava levantando muito cedo, que eu estava escrevendo primeiro e indo correr depois. Mas depois eu inverti, comecei a correr primeiro e aí chegava em casa, tomava um banho rápido e começava a escrever. E acho que o estado em que se sai da corrida favorece a escrita, né? Porque é como se estivesse com a cabeça limpa, sabe? Deu uma restartada ali de manhã e aí concentra para escrever, seja o tempo que for, ali 20 minutos, meia hora, uma hora. Que der. Então, para mim, essa relação, ela teve um efeito, ajudou. E tu, Thiago, me diz aí o que tu fala quando fala de corrida? Eu concordo com o Tim em relação ao restart que a corrida proporciona no pensamento. Particularmente, eu nunca consegui pensar muito em literatura enquanto eu estava correndo, não. Na verdade, o efeito que ela tem sobre mim é de sublimar mesmo o raciocínio e atingir quase que esse nirvana aí que o Tim falou. O que é frustrante até certo ponto, porque quando você está treinando para maratona, por exemplo, você tem treinos de horas de corrida e seria muito interessante conseguir pensar nos nós que a narrativa dá durante esse período, mas realmente eu nunca consegui resolver, por exemplo, um impasse de algum romance durante a corrida. O que costumava acontecer era eu ir com alguns problemas narrativos na cabeça, sair para correr e desanuviar, e quando voltasse para trabalhar, aí esse nó acabava se resolvendo. Por isso, essa noção do restart me parece muito sedutor, muito sedutora. Eu acho que a corrida, como qualquer atividade física, ela tem um impacto muito notável na sua rotina, né? E como eu acredito muito na rotina como um aliado para o trabalho de escritor, porque não deixa de ser também um trabalho físico, você tem que sentar a bunda na cadeira para escrever, né? Eu costumo falar que existe uma equação que define você como escritor, que é o tempo de bunda na cadeira. O piloto, ele tem horas de voo. O corredor, ele talvez tenha quilometragem, né? A gente tem hora de bunda na cadeira. E é hora de resistência, né? E é um trabalho de resistência, pois é físico também. Você está mobilizando suas costas, sua postura. Então, a corrida, dependendo independente do momento que você encaixa ela na sua rotina, ela tem esse poder, talvez, de organizar um pouco mais. Você passa a dormir um pouco melhor, você passa a acordar um pouco melhor. E isso tudo favorece. Se você está predisposto a trabalhar, isso tudo favorece o teu cronograma, né? Eu lembro de uma época, atualmente eu não estou correndo, não estou conseguindo fazer isso que o time está fazendo. Até ele mandou o vídeo, eu me inspirei, fiquei muito inspirado e com muita vontade de fazer isso, correr em volta aqui da piscina que tem, Isso é que coisa tem em louco, casa. velho. Mas até agora eu não consegui fazer isso. Eu tenho mais feito esse trabalho cardiorrespiratório de manutenção, né? Mas eu lembro que uma época que eu estava correndo e escrevendo em Porto Alegre, na época do meu mestrado, que eu estava escrevendo O Que Pesa no Norte, o romance que eu espero que saia esse ano. Não sei, vai depender dessas circunstâncias da pandemia. Eu estava escrevendo, eu acordava, escrevia, almoçava, dava uma descansada, lia, voltava a escrever, dava uma pausa, corria e depois voltava a escrever novamente. E, ao todo, eu acho que eu corria 1 hora, escrevia ali pelas, não sei, 5 horas, e lia também 1 hora. E era a minha rotina perfeita, assim, era a rotina dos sonhos. É dos Tinha que sonhos ter, pelo mesmo. menos, a corrida, a leitura e a escrita. Era perfeito para mim. E a gente vê que é Tem uma constante. Desculpa, Tim. Só que é uma constante essa questão da corrida influenciar muito nessa questão da gente conseguir começar a ser regrado, assim, um escritor que vai ter uma rotina de escritor, né? E pode passar aí pro Tim, que ele estava falando, eu cortei. Não, tem uma coisa ali que o Thiago falou, assim, que eu percebi, que eu acho que, inclusive, faz uma ponte com o texto
da Carol, que tu leu ali no início, pelo seguinte, ele falou assim, pô, a gente não consegue resolver problemas narrativos durante a corrida, geralmente, né? Pode ser até que venha acontecer com alguém, mas, enfim, para mim não acontece, para o Thiago, pelo relato dele, também não acontece. Mas eu acho que é muito equivalente ao sono isso, e é aí que eu faço a relação com o texto da Carol Oates, porque as coisas no sono, elas se resolvem muito em background, assim, né? No inconsciente. Por isso que às vezes você acorda com a solução de algum problema, né? Seja ele narrativo ou não. Eu acho que a corrida pode ter um efeito parecido, assim, porque você não está resolvendo o negócio na hora ali, mas talvez você foi correr com aquilo na cabeça e talvez aquilo está processando no fundo, entendeu? E quando você volta, senta para escrever novamente, a coisa, opa, então é por aqui que eu vou solucionar, sabe? Então, eu tenho essa impressão, acho assim, que essa relação indireta acontece. que a gente delega um pouco de coisa pra mente, assim, tipo, eu preciso resolver esse nó aqui que tá ruim. E tanto o sono, como o Tim falou, mas eu me lembro claramente de agora, quando eu estava escrevendo Ainda que a Terra se Abra, de ter alguns insights. Não vou ter dizer que solucionei alguma coisa, mas insights com certeza eu acho que eu tive durante a corrida, assim. E é interessante que um outro livro que eu trouxe aqui pra gente dar uma lida em algum pedacinho é esse aqui, que é óbvio, né, o do Murakami. E ele realmente fala a mesma coisa que o Tim falou. Escrever que o Thiago falou. Escrever romance, para mim, é basicamente um tipo de trabalho braçal. Escrever, em si mesmo, é um trabalho mental, mas terminar um livro inteiro está mais próximo do braçal. Não envolve levantar preso, correr ou pular. A maioria das pessoas, contudo, enxerga apenas a realidade superficial da escrita e acha que os escritores vivem silenciosamente concentrados. Basta ter força para erguer uma xícara de café, imagino que você pode escrever um romance. Mas assim que você arregaça as mangas para começar, percebe que não é um trabalho tão tranquilo como parece. O processo todo, aí que vem, sentar em sua mesa, concentrar sua mente como se fosse um raio, imaginar alguma coisa em um horizonte vazio, criando uma história, escolhendo palavras certas, uma a uma, mantendo todo o fluxo da história nos trilhos, exige muito mais energia por um longo período do que imagina a maioria das pessoas. E é bem isso, talvez essa analogia que o Murakami faz, e a gente realmente acredita bastante nela, é porque talvez a gente precisa estar com a mente muito acostumada a essa pressão, porque se compara, né? Tipo, a força que o corpo faz para aguentar uma maratona, por exemplo. Aí eu não fiz a maratona, mas meu corpo, a maratona, ele não aguenta ainda mais agora depois dessa quarentena. Rodrigo, tem outra coisa também. Muitas pessoas fazem a analogia do mecanismo criativo como uma musculatura. Então, quanto mais você estimula, mais ele se hipertrofia. Eu acredito um pouco nisso. Se você pensar nesses termos, e aí tem tudo a ver com a atividade física, com a corrida também, não adianta você hiperestimular a criatividade sem dar um descanso. Porque para o músculo, você bem sabe, também é assim. Uhum. Se você faz um trabalho de hipertrofia, você tem que ter um intervalo de dar o descanso para o músculo para ele reconstruir as fibras. Então, eu acho que a corrida tem esse papel. A gente pega o mecanismo de hipertrofia da criatividade e passa para o corpo. Agora eu estou trabalhando o meu corpo, a mente descansa, para depois, quando voltar para o trabalho da mente, está com a musculatura Oxigenado descansada ali. e reconstituída. Eu acredito muito nisso. E o Murakami talvez seja a referência máxima nesse quesito de literatura barra corrida, né? Porque eu já li assim muito sobre ele, assim, não li tantos livros dele, mas li muito o que ele fala sobre corrida já. E eu assim fecha muito com o que eu penso também. Inclusive desse aspecto da rotina, né? Porque a rotina se aplica tanto à corrida quanto à atividade da escrita, né? Como a gente está falando aqui. E ele é um cara que leva isso muito, muito a sério e há muito tempo, né? Ele é corredor há, sei lá, 20 e tantos, talvez 30 anos. Em alguns artigos desse livro, ele fala também das mudanças da rotina, porque quando ele tinha o bar dele, ele tinha uma vida mais desregrada e o quanto ele resolveu abraçar a rotina como, não, eu sou escritor profissional, vocês têm que respeitar a minha rotina. Então, até o quanto isso é difícil com as amizades e com família, enfim, porque, tipo,
ele decidiu que ele ia ser uma pessoa do dia. Então, ele acorda no raiar do sol e dorme de tardezinha, quando vai escurecer. E o quanto é difícil para a gente conseguir manter uma rotina, ao mesmo tempo nesse mundo hiperconectado que a gente está, que a gente tem que responder as pessoas no Instagram, que a gente tem que postar um negócio, produzir conteúdo, porque quem não é visto não é lembrado. É um mundo muito louco, assim, e talvez até para isso a corrida nos ajude, né? E aqui a Carol Oates, ela ainda fala assim, ó, tanto a corrida como a escrita são atividades altamente viciantes. Para mim, ambas se encontram inextricavelmente ligadas à consciência. Não me lembro de uma altura da minha vida em que tivesse estado sem correr, assim como não me lembro de alguma vez ter estado sem escrever. Então, isso é verdade. A gente, quando começa a corrida, a gente vira meio uns viciados da corrida, os loucos da corrida. O André vai lá em Bagé, a gente se encontra para correr. O André vinha a Porto Alegre, eu vi a foto dele correndo com o Thiago. Então, a gente acaba virando... E a mesma coisa é a escrita, né? O quanto ela junta os loucos da escrita também, bota nos cafés, bota aqui. São duas atividades altamente viciantes, né? A gente só não fecha muito nos horários em Bagé, né? Eu gosto de Bagé... sair de madrugada. Sim, o André quer, nas férias, sair para correr às 5h30. Eu digo, um dia dá, outros dias não dá. Nossa, eu não consigo correr, não consigo madrugar para correr. Eu consigo madrugar para escrever, mas para correr realmente é muito difícil. É difícil, né? Mas admiro a força do... Mas aí eu me sinto muito humilhado, assim, porque, tipo, eu tô meio zumbi ali às 6 horas para me encontrar com o Tim. Ele já tá numa seriedade ali, porque ele já vem correndo lá de onde ele fica, mas enfim, esse ano, prometo, agora, quando passar essa quarentena, a gente vai conseguir correr às 5h30. Agora, olha só, desculpa, Tim, posso falar? Vai lá. Claro. Com relação a essa questão do tempo, é engraçado, quando eu comecei a correr, eu vivenciei mais ou menos a mesma coisa que eu vivenciei quando eu comecei a me dedicar um pouco mais à corrida. De você ter que roubar o tempo de outras atividades para isso. E você fica até sem graça, os amigos chegam e perguntam, vamos sair, aí não, eu tô treinando. Como assim tá treinando? Eu tô treinando pra maratona. É mais ou menos o que acontece também quando a gente tá escrevendo um livro. Não, tô escrevendo. Aí tá escrevendo, eu tô escrevendo um romance. E fica aquele constrangimento. E por ser tão parecido, talvez a gente, por conseguir fazer em uma atividade, consiga mais facilmente fazer na outra, sabe? Pode ser, sim. Quando você percebe que você consegue se propor a fazer um treinamento que envolve tanta dedicação, envolve tanta abnegação, como é o treinamento da corrida, sobretudo para uma maratona, mas isso para qualquer distância, envolve um treinamento, envolve uma disciplina. Parece que você se sente mais capaz de, eu posso escrever um romance, eu posso ir de capítulo a capítulo. Porque é uma corrida também, né? Exato. É você se propor sei lá, vou escrever hoje uma página, e escrever essa página. Eu vou hoje correr 5 km, e correr os 5 km. E os dois, e as duas atividades, eles têm progressos graduais, né? Assim como geralmente você não começa escrevendo um romance, a maioria das pessoas começa pelo conto, né? Eu sei que não é uma regra, mas é o mais comum, é o mais habitual, né? Você também não começa correndo 15, 21 quilômetros uma maratona. Você começa correndo 1 quilômetro, depois passa para 2, 3, 5. E também uma coisa que me chama a atenção, assim, que eu acho que um dos motivos pelo qual essas duas coisas conversam tão bem é que as duas são sobre ritmo, né? Uhum. Literatura é ritmo, é uma característica fundamental da narrativa, é o ritmo, né? Você conseguir impor ritmo, construir ritmo no texto. E a corrida também é sobre ritmo, né? Então, talvez esse seja um dos motivos, assim, porque essas coisas se relacionam tão bem. E agora tu falou disso, eu me lembrei também que a literatura, ela é uma atividade solitária, assim como a corrida, mas a gente está junto aqui porque a gente não precisa ser solitário sozinho, né? A gente pode conversar sobre grupos de corrida, enfim, essa questão dessas analogias. E é interessante porque mesmo quando a gente está correndo em grupo, a gente ainda está sozinho, né? Exato. Sabe o que eu lembrei? Eu não sei se vocês conhecem o NaNoWriMo. Sim, aquele desafio. Aquele desafio que você tem, que eu acho que é em outubro, que você se propõe a escrever um primeiro rascunho de um romance em um mês, né?
E aí é engraçado porque eles têm um aplicativo e nesse mês de outubro o aplicativo fica muito parecido com o Strava, porque as pessoas começam a colocar o ritmo de página por minuto, ou sei lá, caracteres por minuto, como a gente faz no Strava, né? Essa coisa do Legal. ritmo dos... porra, o time tá correndo 5 por minuto. Quer dizer, 5... Como é? É quilômetro por minuto? Quilômetros Quilômetro por por minuto. minuto, isso. Exatamente, É interessante E, essa pois é. relação. Nunca me inscrevi nesse negócio, mas eu vou fazer esse ano. Só pra O brincar, NaNoWriMo ou o porque... Strava? Nenhum dos dois, né? O Strava eu também vou fazer. Eu trouxe aqui uma partezinha final aqui da parte do debate, que tem uma parte aqui que eu achei bem interessante, também do texto da Carol, porque ela vem muito a falar da revisão, e a revisão é um troço que eu acho que muita gente que quer escrever tem curiosidade, porque eu vejo até pela nossa maturidade, assim, o tempo que eu revisei, por exemplo, Andarilhos, do tempo que eu fiquei revisando Ainda que a Terra se abra, assim, também faz parte dessa maturidade, olha só. E o método dela diz assim, o meu método se assenta na revisão constante. Enquanto escrevo um romance longo, eu acho que vai muito perto do que o Tim faz, todos os dias regresso às partes anteriores a fim de reescrever e manter assim uma voz coesa e fluida. Quando escrevo 2 ou 3 últimos capítulos de um romance, escrevo-os ao mesmo tempo em que reescrevo o início para que, ao menos em teoria, o romance dê corpo a um rio que flui uniformemente, a cada passagem conhecida com as demais. E eu acompanhei a escrita do Tim ali, do livro novo, e tu tava mais ou menos assim, né? Tu vai reescrevendo enquanto tu tá escrevendo a parte nova numa grande ida e vinda ali. Eu acho que isso também, enquanto rotina, foi um aprendizado que eu tive de te acompanhar, na verdade. Foi a primeira vez que eu fiz isso, assim, eu estabeleci um sistema que era o seguinte, à noite, pouco antes de dormir, eu escrevi uma cena, sem modo crítico ligado, assim, escrevia, deixava fluir, sair, era um primeiro rascunho daquela cena. Aí no dia anterior eu acordava bem cedo e pegava aquela cena para retrabalhar. Aí sim, reescrevendo, escolhendo melhor as palavras, cortando, acrescentando, enfim, lapidando para deixar a cena melhor. Né? E aí eu fui tentando escrever o romance nessa alternância, assim, durante todo o processo. Foi interessante. E tem abordagens diferentes, né? Tem, por exemplo, eu estou fazendo um curso com a Débora agora, que é, por coincidência, a esposa do Tiago, e a Débora, ela já tem um No processo que é estúdio dela diferente. Ela aqui. prefere escrever todo um rascunhão e à mão ainda, Bah. no caderno, e aí depois liga o modo de revisão lá, e aí até o próprio processo de passar de manuscrito para o digitado, para ela é um Já é uma revisão. momento ali que ela vai revendo as coisas e modificando já. Mas funcionou bem para mim esse método que eu testei. Assim, eu acho que no futuro, em próximos livros, eu vou tentar repetir ele, porque eu me adaptei bem. O teu método é muito parecido com o da Letícia Verchovski. Assim, eu vi uma entrevista dela, eu acho que no Rascunho, e ela disse que ela também, claro, ela, por exemplo, vai até, sei lá, o fim do capítulo 2 hoje. Aí a primeira coisa que ela faz quando acorda é revisar as últimas 5 páginas, sei lá, o último capítulo que ela escreveu, para já afinar ali, e quando ela for pro novo, ela já tá dentro da história de novo. E no outro dia ela repete isso sempre. Ela sempre volta um pouco para trás para continuar no movimento meio de onda. Também achei interessante. Como é que tu faz, Thiago? Olha, Ou é mais tem caótico? variado. Eu acho que cada projeto Foi é um diferente. método também, né? Por exemplo, e cada gênero é um método também. Eu escrevo também crônica, conto. Sim. E a crônica, ela geralmente... E o conto também, de certa forma, sai de uma tacada, sabe? Eu fico elaborando mentalmente e vai. E aí depois, eventualmente, deixo na gaveta e reviso. Para o romance, para Mulher Faminta, foi muito... Até porque Débora também foi uma professora para mim. Nosso relacionamento era praticamente uma oficina de escrita criativa. A gente convivia com isso diariamente. Imagina, 2 escritores Vocês trocam se bastante, né? relacionando. É inevitável que as conversas sejam sobre o tema. Então, eu assimilei muito esse método dela e foi muito parecido com o que o Tim disse. Houve um primeiro rascunho e depois um segundo rascunho, passando do papel para o computador.
No O que Pesa no Norte já foi um pouco mais diferente. E nesse agora que eu estou escrevendo, Banzai, que é Esse um tem muita romance que pesquisa também, né? Pois é, eu tô escrevendo, eu tenho que estar conectado para escrever. Eu estou escrevendo sobre o Japão do século XX, então, do começo do século XX ali. Eu preciso fazer pesquisa, eu nunca fui ao Japão. Então, eu tô o tempo todo com a internet ligada e o fator de dispersão é muito presente, eu tenho que contornar isso. Mas eu tento editar pouco. Eu deixo Deixa para pra depois. um momento posterior. Faz tipo aquilo que o King fala, assim, faz uma primeira versão de portas fechadas e depois começa a se preocupar com a revisão. Eu acho que me trava muito. Comparando com a corrida, seria mais ou menos eu estar correndo e de repente parar para observar os movimentos e tô Entendi. correndo errado. Eu prefiro ir e analisar depois. Então tá, pessoal, acho que a gente encerra aqui esse primeiro bloco e já eu vou dizer para vocês pegando aí ou lembrando do livro para vocês indicarem, que é o nosso segundo bloco para o pessoal que está chegando pela primeira vez aqui no nosso videocast da Quarentena Cast. A primeira parte a gente faz essa conversa sobre literatura, sobre criação, enfim. Hoje o tema foi então essa analogia entre correr e escrever que nos une enquanto amigos, enquanto escritores aqui. E vou passar aqui para a segunda parte. Antes de passar para a segunda parte, formalmente dita, eu vou fazer uma cobrança aqui que eu falei pro Tim que eu ia fazer, pro nosso amigo Thiago Germano, que nos enganou, fez a gente escrever um conto para uma coletânea que não saiu. Cara, Que era uma coletânea que tinha tudo a ver com esse assunto. Fala da coletânea aí, Thiago. pois é. Foi mais ou menos na época que eu estava bem animado para correr. Acho que foi 2014, eu ainda morava em Porto Alegre. Eu ainda estava aqui, o ano eu não me lembro. Estava querendo correr maratona e... Não, essa coletânea é mais recente. Eu acho que é mais recente, né? Não é 2014, não, 2016. É 17, eu corri a maratona em 17. 2016. É essa noção do tempo que a quarentena acaba tirando da gente, 2016. E aí era uma coletânea sobre corrida, né? Sobre correr e escrever. Eu pedi, eu acho que tu entregou, Tim? O Tavares entregou. Entreguei. Mas teve muita gente que não entregou. Então vamos cobrá-los aqui oficialmente, pessoal. Como é que vocês não entregam os contos? Pois é, e... Nunca é tarde. Quem sabe tem um editor que está assistindo agora aí se interessa por publicar. Já chamem o Thiago aí, que já tá, metade está pronto. Tomara, eu não sei se metade está pronto. Vocês foram dos poucos que entregaram. Realmente, e isso me incomodou bastante. Difícil, eu não consigo me ver na posição de cobrar das pessoas. Eu sou péssimo com isso. Então, e geralmente, quem já me convidou para a coletânea sabe, eu cumpro prazo, eu envio no prazo. Mas tu sabe que isso aí aconteceu comigo também, Thiago. Eu tentei organizar uma vez sobre as águas ali por causa do Camaquã, lá em Bagé. Eu tinha falado até com a Flávia Eriarte ali da 8,5, que é a mesma editora do Modos Inacabados de Morrer. E ela tinha topado lançar. E, tipo, no prazo limite de todo mundo que tinha confirmado, acho que chegou uns 3 contos. Aí a gente acabou tendo que desistir, porque eu digo, não vai dar certo. Cara, e por incrível que pareça, foi difícil achar pessoas da literatura que corressem, sabe? Chegou um momento que eu comecei a perceber as pessoas se multiplicando, mas depois, não sei. Queria escrever mesmo, tava... eu achei o Zamba, que é lá de São Paulo. Ele tem até um livrinho sobre corrida também, bem interessante, de mini contos. E aí depois eu comecei a colocar, sei lá, a Anitta Deac, que ela não corre, mas ela corre em esteira. Eu disse, fala da tua experiência sobre correr em esteira. Eu cheguei a pensar em certo momento até em colocar sedentários ali para falar sobre a experiência de sedentarismo, porque não tinha gente que corresse, sabe? Teve que mudar o nome. Preguiçoso. O nome do livro virou Sedentarismo Saudável. Mas vocês veem como são as coisas, né, cara? Às vezes as pessoas reclamam do mercado editorial, mas... Não se ajuda. Às vezes a culpa é do autor também, né, cara? Olha aí. Pô, muitas vezes. Ele assumiu o compromisso de participar da coletânea, não mandar o conto é chato. Exato. É vacilo, né? É vacilo. Agora, você que tinha sido convidado pelo Thiago e não mandou o conto, no mínimo comente aqui e peça desculpa.
Ou Então melhor tá, ainda, mande conto agora. mande conto que a gente ainda vai tentar ali. O que eu acho que a gente pode fazer é um revezamento, passar o bastão de organizador, porque de repente um de vocês é melhor, né? Você de cobrar, Vamos ela se não ajudar a quer. cobrar dos colegas aí. Eu acho que tem mais gente. Então tá, pessoal, vou passar aqui para a fase final. Não sei se vocês já viram os livros de vocês. Eu recém terminei de ler esse aqui, acho que vem a calhar. A Estrada, de Cormac McCarthy. É um livro maravilhosamente bem escrito, pós-apocalíptico, pesadíssimo. Quem tiver gatilhos com depressão não pode ler agora durante a quarentena, porque é um livro muito forte. O Thiago leu também, se não me engano, né? Não, esse Esse exatamente aqui tu não. Eu não li a leu do McCarthy. trilogia. Ah, tu leu a trilogia da Fronteira. Gente, Cara, Isso, esse aí exato. tá no meu top 5 dos livros da vida, cara. esse livro é muito bom. É sobre uma relação de pai e filho, apesar de tudo. Então, vale muito a pena, Thiago, tu que gostou do McCarthy aquela vez, lê esse aqui. Mas é Tá na pesado. Se lista. prepara, ainda mais na quarentena aqui, aquela cena do... Vou dar um spoiler aqui, porque foda-se. A Tem o cena filme, né? dos mortos ali que o pai e o filho acham um monte de gente presa num porão para servir de alimento para os outros. É uma das cenas mais bem escritas e mais chocantes da literatura e do cinema também. E eu gosto do filme também, cara. Eu acho que o filme é filme bom, foi muito bem. O filme eu vi. Enquanto o Thiago recomenda, eu vou levantar para pegar o meu aqui na estante, tá bom? Tá, vamos Tá, passar o eu acho Thiago, que eu tô então. bem sintonizado com o Tavares nessa questão da depressão. Porque o que eu vou recomendar é bem pesado também. Eu tô lendo Alex agora. Sainz. É do Alex Sainz, Corações Ruidosos em Queda Livre. Ele tem esses títulos maravilhosos, né? Os títulos são Ele é bons um mesmo. dos melhores autores de título. Tem aquele Frágil Toque dos Dos Mutilados. Mutilados. Belíssimo. Tem uma poesia. E a linguagem dele também é assim, bem poética. Eu tenho uma amiga minha, a Jéssica Matos, que adora ele, assim, ela super indica os livros dele também. Pois é, eu não li o dos Mutilados, eu li aquele da Inclinação das Águas. O ruim é que você às vezes não consegue lembrar o título exato, o título Não, inteiro. faz Eu li parte. o segundo romance, que por sinal ele tem essa pegada de trilogia e de saga, né? Os personagens do Frágil Toque dos Mutilados voltam no da Inclinação das Águas. E esse aqui é um livro de contos. Ele lançou pela Penalux. E é interessante que o título é meio que uma... Ele reúne os títulos dos contos. São 3 contos um pouco maiores, de maior fôlego. O primeiro é Corações Ruidosos, o segundo é Em Queda, e o terceiro conto é Que Livre. legal. Tipo, bacana. não sei, um acróstico. Não é bem um acróstico, porque não é de uma só letra, mas ele costura os títulos dos livros. E eu tô no terceiro conto, comecei o terceiro conto agora, mas os 2 primeiros são incríveis. Assim, o primeiro, ele faz um jogo muito interessante. O personagem Corações Ruidosos, né? Ele fala, é um monólogo interno de vários personagens dentro de um ônibus. Um vai passando para o outro. E ele não põe a marcação de voz. Então, você tem que sentir quando a transição está sendo feita. É muito interessante esse jogo que ele faz. O Em Queda é esse que é bem depressivo, que é sobre suicídio. Talvez não seja o melhor momento para Não é, definitivamente. Mexeu muito comigo. É um museu que faz uma espécie de performance dos suicidas. As pessoas vão até lá para se suicidarem e isso vira performance do museu. Mas assim, tudo com uma linguagem muito poética, com um da potencial Penalux, imagético que ele tem incrível. A edição está bem cuidada e eu estou curtindo bastante. Pretendo resenhar futuramente no Página Corrida, que é o meu legal. Instagram. E andava bem movimentado, mas ultimamente está meio parado. Medium também, diz aí, não sei se tem como... Ainda tem Isso, ou não? @ Thiago Germano, www.medium.com/@Thiago Germano. Também tem umas resenhas super, super boas lá. E aí, Tim? Então, cara, eu quero recomendar um que tem tudo a ver com o momento, que se chama Imunidade, Boa. da Eula Biss. E, enfim, nesses tempos de negacionistas aí, é um livro que tem tudo a ver, né, cara? Porque o livro, o título é Imunidade, Germes, Vacinas e Outros Medos. E aí é um livro de não ficção, tá? E essa autora, Eula Biss, depois que ela tem um filho, ela começa a se tornar assim mais perceptível e mais preocupada
enfim, com a tudo que nós estamos expostos enquanto seres humanos, né, e também uma criança recém-nascida. E ela traz aqui, faz uma pesquisa muito séria, traz uma série de estudos, e é um livro muito bom, que eu tenho certeza que nenhum negacionista vai ler, mas deveria. E, enfim, é um livro bom para esse período que a gente está vivendo aí. Para esses tempos de quarentena, mas não só, para esses tempos estranhos de negar as coisas óbvias como ciência, vacina e etc. Outras cositas mais. Saiu pela Todavia aqui no Brasil. Então tá, pessoal, vamos agradecer então ao nosso querido amigo Thiago Germano pela presença. Thiago. Queremos contar contigo de novo aí. Já avisa a Débora que ela já está intimada para participar com a gente também. Claro. Deixa o teu recado aí pro pessoal. Eu só tenho a agradecer a vocês, é sempre bom falar com vocês, não só pela questão da literatura, dessas afinidades, literatura, corrida, mas vocês são grandes amigos e nesse período de quarentena a gente anda tão em altos e baixos, né? Hoje, por exemplo, era um dia que eu estava meio triste, assim, foi bom, vocês iluminaram o meu dia, me alegraram. Com certeza o pessoal de casa, eu espero que também utilize essa energia aí para, se não começar uma atividade física agora, começar depois da quarentena, ou sei lá, também escrever. Começa a escrever também, né? Começa a escrever, começa junto com a corrida. Faz um diário da corrida e já tá valendo. É isso aí. Obrigado. Isso é uma boa ideia, né? É verdade. Então tá, pessoal. Obrigadão aí, até a próxima. André, Thiago, valeu, pessoal. Vocês que estão aí com a gente, aguentaram toda a nossa conversa. Muito obrigado. Em breve tem mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.